Ao alcançar um grande poder, eles conseguem fazer com que várias ordens religiosas que existiam comecem a vê-los com maus olhos. Também o poder político na França, nessa época, começa a rivalizar com eles, por terem criado uma espécie de Estado dentro do Estado. Tudo isso vai acabar gerando uma espécie de ataque da Igreja de um lado e do outro lado do rei da França, para que definitivamente se encerrasse essa ordem. Os Templários tinham conhecido a América e possivelmente exploraram suas riquezas. Seu poder e influência começaram a diminuir. Com a negação de Jacques de Molay, o destino da ordem foi selado. O rei Filipe IV da França deseja que todo esse ouro, toda essa riqueza e todo o poder do banco comandado pelos Templários seja exclusivamente francês. Fez um pacto com o Papa que ele mesmo sustentava. E de uma hora para outra houve a Noite Triste. A sexta-feira, 13 de outubro de 1307, quando os Templários foram aprisionados. Num dia determinado, no mesmo dia, na mesma hora, foram tomados todos os castelos templários da Europa, as abadias templárias da Europa, os fortes templários da Europa e, no mesmo ato de assalto, prenderam o mestre da ordem templária, o famoso Jacques de Molay, e 49 veneráveis mestres. Levam-nos presos, fazem um julgamento de inquisição e acusam os templários de atos demoníacos e de obter seu dinheiro de modo sujo. Por isso, mais tarde, não vão à forca, mas a uma fogueira pública para morrerem. E dizem que o rei da França ficou com todo o dinheiro da ordem. O Papa Clemente morreria 3 meses depois, e o rei Filipe 10 meses depois de executado Jacques de Molay. A monarquia francesa, encabeçada por Philippe o Belo, expropriou os bens dos Templários e, na verdade, teve uma terrível surpresa. É que as arcas da Ordem do Templo estavam vazias ou, de qualquer forma, as quantidades eram poucas. Isso não significa que o tesouro tenha desaparecido ou tenha sido transportado magicamente à Antártida, ao Paraguai ou ao México. Apenas não havia dinheiro nas arcas públicas. A Ordem do Templo foi saindo da Europa por causa da perseguição e veio se refugiar nas regiões da América, tanto na América do Norte como na América do Sul e também na América Central. Um dos responsáveis pela teoria sobre a presença do Graal na América é o pesquisador Alejandro Vega Osório. O serviço de inteligência templário era muito bom. Sabia com antecedência que aquilo iria ocorrer. Antes que os guardas do rei da França fizessem prisioneiros os principais hierarcas templários, eles já tinham fugido com tudo que estava guardado, tudo que era chamado de tesouro templário. A Ordem dos Cavaleiros do Templo desapareceu da face da Terra tão rápido quanto apareceu. Mas há dúvidas com respeito à sua extinção. Alguns acreditam que eles tinham preparado sua fuga para fora do continente europeu. Segundo a teoria do pesquisador Alejandro Vega Osório, os Cavaleiros do Templo tinham fugido para o Novo Mundo e, ao fazê-lo, transportaram o Santo Graal. Os Templários na América. A presença templária no México tinha o único objetivo de extrair a prata e o mercúrio. A partir de um concílio ecumênico, eles vão ter poder de aceitar dinheiro. Tinham permissão para emprestar a juros altos. Gerou uma fortuna altíssima. O rei Filipe IV da França deseja que todo esse ouro, toda essa riqueza e todo o poder do banco comandado pelos Templários seja exclusivamente francês. Fez um pacto com o Papa que ele mesmo sustentava e os Templários foram aprisionados. Os Templários na América.
Os Cavaleiros Templários se refugiaram no Novo Mundo quando caíram em desgraça na Europa, ocultando aqui seus tesouros, entre eles o Santo Graal. Dados os objetivos da Ordem e a rápida propagação no continente, alguns pesquisadores como Sérgio Roa especulam sobre a teoria de que os jesuítas poderiam ser os herdeiros dos Cavaleiros da Ordem do Templo. A relação entre jesuítas e templários pode ser vista em alguns pontos diferentes. Por um lado, se tratam de ordens que, sendo reconhecidas pela Igreja, têm uma série de atribuições especiais. Sabe-se perfeitamente das grandes quantidades de terrenos, de imóveis e de riquezas que conseguiram em muito pouco tempo, tanto os templários como os jesuítas, na América principalmente. Santiago do Chile, Chile. A Companhia de Jesus foi oficialmente fundada, autorizada pela Igreja Católica no ano de 1540, apesar de que 7 anos antes Inácio de Loyola já tinha imaginado. Nós sabemos que as companhias dos jesuítas seguiram o mesmo esquema da Ordem do Templo e vieram posicionar suas companhias exatamente aqui na América do Sul. Sabemos das pesquisas, das explorações, das escavações que faziam. Acreditamos que a Companhia de Jesus foi a sucessora legal da conhecida Ordem do Templo, a ordem que foi gerada no Templo de Salomão. A Ordem dos Jesuítas se propagou rapidamente por todo o continente americano, localizando-se de norte a sul, como fizeram os Templários. Os jesuítas são uma ordem cristã, religiosa, católica, muito importante. E talvez uma das mais fortes que tem a Igreja Católica. Forte em todo sentido. Forte em sentido espiritual, em sentido intelectual, no sentido de sua formação. É lógico, então, que o Santo Graal interessasse a eles. Era um interesse em Deus, um interesse no Espírito Santo. Os jesuítas se constituíam como uma ordem e diziam eles que onde estivesse um jesuíta estava toda a companhia. De tal maneira que a educação se tornou a arma mais poderosa que a ordem poderia ter. Mas não tem nada a ver com os templários. Existe um livro que vincula a América aos Templários e à Ordem Jesuíta chamado Typus Mundi, editado em 1627. O Typus Mundi é um texto que consiste em uma série de desenhos feitos pelos jesuítas. Uma das coisas mais curiosas em relação a esse livro é que na primeira lâmina encontramos o fundador da Ordem dos Jesuítas de pé num mapa correspondente à região da América do Sul. É um livro curioso de alquimia do século XVIII, que contém uma série de lâminas que vão explicando os pecados. Vários alquimistas, como Cancelli, que foi discípulo de Fulcanelli, analisam o livro de uma perspectiva alquímica. Por que os Templários e depois os Jesuítas adquiriram esse poder? Seria o conhecimento sobre a localização do Graal que os tornava intocáveis? Os jesuítas também se interessavam pelo Graal? Nessa busca, os jesuítas chegaram ao sul da Argentina e sul do Chile através da busca das míticas cidades dos Césares. Os Templários tinham conhecimentos metalúrgicos muito avançados para sua época e, segundo dizem alguns pesquisadores, os jesuítas os herdaram. Uma suposta prova desse poderio metalúrgico dos jesuítas é a manipulação de um suposto meteorito, o VEAS 01, encontrado no Chile. Segundo Rodolfo Novakovich, pesquisador desse tema, os jesuítas trabalharam o meteorito utilizando técnicas metalúrgicas templárias. Nós fizemos no ano de 2007, em outubro de 2007, uma apresentação à Sociedade dos Meteoritos para validá-lo como meteorito ou descartando que ele fosse um meteorito. Até agora não pudemos ter essa certificação. Do ponto de vista químico, não tem as características necessárias para ser uma rocha proveniente do espaço. É praticamente um pedaço de ferro puro, ou seja, tem uma concentração de níquel muito baixa. Não é compatível com
As rochas terrestres, nem extraterrestres. E ainda há o magnetismo. A rocha é fortemente magnetizada, o que contradiz a teoria dos aços. O meteorito VEAS 01 foi encontrado em um terreno que até 1767 foi parte da fazenda La Olleria, propriedade dos jesuítas da colônia. Os jesuítas alemães foram os que trouxeram as técnicas alemãs de metalurgia. Existem 2 orifícios dentro do VEAS 01 que não tem uma explicação lógica. Dá uma impressão de que se utilizou algum elemento, algo de alta temperatura para extrair partes. Mas, bem, pode ser que tenha sido utilizado como base para extrair o metal e usá-lo em outros utensílios. Parece que na época só os jesuítas tinham capacidade suficiente para extrair material desse meteorito, para manipulá-lo e fabricar o que chamam de cálice de caleira. Sabe-se que, naquela época, se construíram 2 grandes cálices muito interessantes. E que um deles levou cerca de 19 anos na sua elaboração. Mas por que tiveram tanto trabalho? Qual seria a importância desse cálice? Eles fabricavam um cálice e sobre ele gravavam as coisas que queriam manter entre um sacerdote e outro. Mas depois de ser trabalhado durante 19 anos com o material extraído do meteorito VEAS 01, dizem que o cálice foi protagonista de uma história estranha e desapareceu. Nunca mais se soube dele. Como e por que desapareceu? Alguém poderia estar interessado em conhecer o segredo gravado na superfície oculta? Que dado importante poderia estar escrito no cálice? O Santo Graal estaria na localização das cidades dos Césares? Cidade dos Césares, Golfo de São Matias. Existe uma estranha teoria baseada em alguns mitos e lendas que fala sobre a existência de uma cidade mágica em outra dimensão, onde os templários tinham encontrado refúgio. As cidades dos Césares realmente são cidades templárias. E estão todas localizadas entre as latitudes 41 Sul e 43 Sul. Segundo alguns autores, não havia uma só cidade dos Césares, mas várias cidades dos Césares com distintas denominações, mas sempre sobre a Cordilheira dos Andes, tanto na Argentina quanto no Chile. Segundo Fernando Martí, existem cavernas, túneis e caminhos subterrâneos que se conectariam às cidades míticas dos Césares. Nos mandaram ver uns poços onde se escutava o ruído do mar. Mas o curioso era que estávamos no meio da Patagônia. E realmente há poços. E esses poços respiram. Respiram no verdadeiro sentido da palavra. Inspiram e expiram. E tem uma sinuosidade nessa inspiração e expiração. O único fenômeno natural que tem esses ritmos são as marés. E nesse túnel está a cidade. Está essa cidadela onde o Graal se encontra. Dizem que o Graal se encontraria em uma cidade oculta. Mas são muitas as histórias que mencionam esse tipo de lugares mágicos e secretos. Um desses lugares fica na província de Córdoba, no centro da Argentina. Uma região conhecida pelo nome de Cerro Uritorco. Um lugar cheio de mistérios, onde os templários parecem ter deixado alguns vestígios. Mas isso é possível? Ou só se tratam de ideias baseadas em antigas lendas? Os Templários na América. Os jesuítas são uma ordem cristã, religiosa, católica muito importante. É lógico, então, que o Santo Graal interessasse a eles. Com a capacidade tecnológica que tinham, eles construíam um cálice e sobre ele gravavam as coisas que queriam manter entre um sacerdote e outro. Por circunstâncias misteriosas, ele desapareceu.